Bom dia a todos. Vamos iniciar mais esse webinar aí da Proof Technique MGS. Meu nome é André, sou responsável pela parte de vendas e suporte técnico referente a sistemas de monitoramento de vibração e sistemas de alinhamento a laser. Trabalho na empresa há 7 anos, tenho um pouco de bagagem aí para repassar para vocês nessa webinar sobre a aplicabilidade do alinhamento da manutenção preditiva, certo? Vou apresentar um pouco da empresa, para quem ainda não conhece, tá? Podemos ver um pouco da nossa estrutura, de como a gente funciona hoje. Bem, a Proof Technique MGS é uma empresa que está no ramo de manutenção preditiva, sendo parceiro de confiabilidade de máquinas e manutenção preditiva para fornecimento de serviços e produtos. Temos diversos tipos de segmentos, tá? Atendendo a diversos tipos de segmentos, como alinhamento de máquina, com monitoramento de condição, ensaios não destrutivos. A empresa, um pouco da história da empresa. A MGS Tecnologia é uma empresa fundada em 1995 pelo Marcos Geraldo Santos, que iniciou com prestação de serviço até 2007, onde iniciou uma parceria com a Proof Technique, sendo representante dos analisadores de vibração da Proof Technique no Brasil. A condição é essa que teve excelentes resultados e foi mantido até 2016, onde surgiu a Joint Venture, que é a marca que vocês veem hoje, que é a Proof Technique MGS, que é uma fusão da subsidiária da Proof Technique do Brasil com a MGS Tecnologia. Em 2019, tivemos a incorporação da Proof Technique junto à Fluke Reliability, onde surgiu uma nova gama de atendimentos aos clientes, onde a Proof Technique MGS hoje oferece confiabilidade e manutenção de ferramentas sobre tanto como produtos Proof Technique, como Fluke também. Serviços. Trabalhamos com medição de vibração, alinhamentos especiais, desde serviços de planicidade também. Serviços de Paraline é uma tecnologia nossa hoje patenteada, específica. Telediagnose, são sistemas onde a gente trabalha com análise remota de dados. Ensaios elétricos não destrutivos, a gente trabalha com uma tecnologia americana da Altest Pro. E testes de ultrassom para vazamento de ar comprimido em inspeções elétricas, não diretamente ultrassom de espessura. Tá? Produtos de condition monitoring e alinhamento, a gente tem a gama completa aí hoje do que eu vejo para ser ofertado em manutenção preditiva. Tá? Alinhamentos, a gente trabalha desde a linha de entrada à linha avançada, mantendo o mesmo padrão de qualidade de tecnologia. Condição de monitoramento, trabalhando com sistemas de monitoramento online e offline, com sistemas que fazem balanceamento, com software de análise. O Sonocheck é a nossa linha para monitoramento de gases, seria o sistema de ultrassom. O SensorHill é uma nova tecnologia, nós passamos a trabalhar com ela no início desse ano, um sistema para monitoramento e detecção de partículas magnéticas em óleo lubrificante. É uma tecnologia nova no mercado, uma tecnologia inglesa, e a gente está inicializando a representação deles no Brasil. Acessórios aí a gente tem diversos, eu brinco com os clientes normalmente que a gente tem entre 1000 acessórios, então são diversos, aplicabilidades. Produtos MDT. Essa linha é uma linha onde a gente foi determinado um departamento específico para cuidar dessa linha, que trabalha com sistemas de edge current, que são sistemas de corrente parasita para o controle de qualidade e de processo de produção de produtos metal semicabeados. A Nova Flux são sistemas de sensibilidade para barras de metal. Nesse departamento de MDT foram incorporadas as tecnologias que não são Proof Technique, mas são representadas pela Proof Technique MGS no Brasil. São os equipamentos da Altest Pro, como o MCA e o EDA, são instrumentos para análise de motores elétricos e assinatura elétrica e qualidade de energia. E também os lubrificadores da Easy-Lube. Alguns dos nossos clientes aí pelo Brasil, definido por segmento, tá? Marítimo,
mineração, a gente atende a ter uma gama muito grande de clientes pelo Brasil. Bem, isso é um pouco do que é a Proof Technique MGS. Eu vou repassar essa apresentação posterior à execução aqui para todos vocês. Vocês vão poder ter, em cada ícone daquele ali tem um linkzinho, você pode ver um pouco mais sobre o que a gente faz de serviço e etc. Ok? Bem, gente, então vamos iniciar agora o nosso webinar. Aplicabilidade do alinhamento a laser de manutenção preditiva. Introdução. Vou falar um pouco sobre o alinhamento, para depois a gente entender um pouco sobre custos e retornos do que se tem com essa técnica, ok? A indústria mundial está perdendo bilhões de dólares por ano devido ao desalinhamento de máquinas. Sempre que uma máquina gera vibração, a condição do alinhamento deve ser verificada. Posteriormente, eu vou explicar melhor essas condições. O alinhamento de máquinas rotativas é um componente essencial para a disponibilidade e confiabilidade dessas máquinas. A técnica de alinhamento, juntamente com outras técnicas de preditiva, possibilitam estrategicamente uma redução das falhas e dos custos de manutenção. O que é o alinhamento de eixo? Basicamente, a gente tem dois centros de eixos e a gente tem que colocar eles linearmente em relação um ao outro, na vertical e na horizontal. O objetivo é garantir um bom funcionamento dos rotativos, com uma característica principal de eliminar vibração, aquecimento e dar maior durabilidade aos componentes. Como as imagens mostram aí, dá maior segurança ao parque fabril hoje de vocês. Causas de avarias em máquinas. Até 50% dos danos de máquinas rotativas estão diretamente relacionados ao desalinhamento. Isso aí a gente tem dano de acoplamento, dano de vedação, falha de rolamento, vibração excessiva em máquinas, que vai gerar falha em todos os componentes. Máquinas bem alinhadas reduzem os custos de operação e manutenção. Um pouco à frente eu vou apresentar mais sobre o ROI, que é o retorno de investimento sobre a aplicabilidade do alinhamento a laser, e aí a gente vai poder ver um pouco mais em questão de números. Eu acho que a informação fica mais palpável para vocês poderem ter noção de retorno dos valores. Por que as máquinas se desalinham? Montagem inadequada, execução de alinhamento impreciso, desgaste de mancais de rolamento de folga, variação brusca de carga no maquinário, efeito mola, a gente pode ver nessa imagem ao lado a quantidade de calços que a gente tem nesse pé, movimentação da fundação, dilatação térmica, junção incorreta, falta de perpendicularidade da face do acoplamento e pé-mão. Eu vou explicar um pouco sobre alguns desses conceitos aí também. Sintomas do desalinhamento: vibração, desgaste, vazamento, temperatura, eixo trincado ou quebrando, folga, aumento de consumo de energia, desbalanceamento de rotores e mais. A gente tem N custos quantificáveis diretos e indiretos resultantes do desalinhamento. Sobrecarga no acoplamento e no eixo. Quando o ativo está desalinhado, a carga sobre o eixo aumenta devido às forças de reação criadas dentro do acoplamento. Os elementos flexíveis do acoplamento se aquecem e a temperatura da máquina eleva particularmente em torno dos mancais de rolamento. Então, o que a gente pode ver nessas duas imagens aí é um comparativo entre um alinhamento, um desalinhamento, né, de 5 centésimos e um de 5 décimos. Vocês podem observar que a temperatura da máquina eleva bastante. Então, isso aí nós estamos falando aí proporcionalmente de uma máquina média de pequeno porte, né, a tolerância de desalinhamento que tem nela aí. Os parâmetros de desalinhamento, para a gente poder, vocês poderem, quem não conhece o conceito de alinhamento, poder estar entendendo um pouco, tá? A gente trabalha com 4 informações: a angularidade, que pode existir na vertical e na horizontal, e o offset ou paralelismo. Aí cada um trabalha com um tipo de informação, mas é tranquilo de entender. Angularidade. Esse é um ponto que muitos não pesam essa informação, até porque do que eu já estudei de outros
fabricantes, eu nunca vi essa informação. O diâmetro do acoplamento ele é diretamente ligado à qualidade do alinhamento que é necessário. Por quê? Vamos pensar o seguinte, a gente vê na primeira imagem uma condição onde a gente tem o mesmo ângulo, então vocês podem observar que as linhas de centro permanecem paralelas uma à outra, certo? Porém, a gente tem diferentes gaps. O que isso implica? Isso quer dizer que o mesmo desalinhamento, por um diâmetro de acoplamento diferente, ele pode excitar uma força diferente. Então, se você observar embaixo, você tem o mesmo gap, então quer dizer que a abertura entre os acoplamentos é a mesma, porém, olha a diferença de angularidade no centro de cada eixo. Então, eu tenho diferentes ângulos. O que isso aqui vai me gerar? Um desgaste excessivo, se eu não levar em consideração qual o diâmetro do meu acoplamento. Modelos de acoplamento, aí a gente tem aqui alguns modelos de acoplamento flexível. O acoplamento pneuzinho aqui acho que é um dos grandes vilões da teoria do alinhamento, né? Muita gente acredita que isso não é necessário alinhar porque ele suporta um desalinhamento. Na realidade, o intuito de um acoplamento flexível é suportar o desalinhamento residual. Então, o que isso quer dizer? Quando eu fizer um alinhamento, estou usando um alinhador de precisão milesimal, ele vai permitir que fique 3, 4 milésimos de desalinhamento. O intuito desse acoplamento é suportar esse desalinhamento e não alinhar a máquina, não manter um desalinhamento de 1 milímetro porque eu uso um acoplamento flexível. Ele vai se romper e outra. O acoplamento flexível tem a tolerância dele para desalinhamento, mas isso não quer dizer que ele não transmita esse desalinhamento. Um outro modelo de acoplamento é o eixo espaçador. É uma aplicação específica onde você tem diferentes ângulos e normalmente você tem a somatória deles. Então não é um alinhamento tão simples de se fazer. Aqui nessa imagem vocês podem ver que no próprio alinhador já existe a função específica para essa aplicação. Tolerância de acoplamento ou tolerância de alinhamento. Como eu estava falando sobre o acoplamento de pneuzinho ali, que seria um acoplamento flexível, um comentário frequentemente citado é: por que se preocupar em alinhar a máquina quando ela é equipada com um acoplamento flexível projetado para tirar o desalinhamento? É verdade que os acoplamentos flexíveis estão projetados para assumir o desalinhamento e a carga imposta aos eixos. Porém, os rolamentos e vedações aumentam drasticamente devido às forças de reações criadas dentro do acoplamento quando desalinhado. Queria identificar. 2. Você está com uma tela só. Muda aqui para play. Vamos continuando, senhores. Tolerância de desalinhamento. Quando a gente fala em tolerância, normalmente se vê as tabelinhas padrão que se vê no mercado. A Proof Technique ela trabalha de duas maneiras distintas, tá? Ela tem uma tabela de tolerância e uma tabela de excelência. Por que isso? A Proof Technique hoje é a única empresa que entrega uma repetibilidade na casa milesimal. Então, o que nós estamos falando sobre repetibilidade na casa milesimal? Eu vou medir algo, não vou encostar nessa máquina, vou medir novamente, eu vou ter a mesma medição da máquina na mesma condição. E eu tenho que comparar esses resultados para eu saber o que eu estou medindo, para saber se tem algum erro na minha medição. Então, por isso que ela trabalha nessa condição. Então, aqui, ó, falando de, vamos falar que a gente está mexendo com um acoplamento flexível, né? O aceitável para uma máquina de 750 RPM seria 19 centésimos, certo? Só que eu posso ter uma excelência de 9. Por quê? Isso aqui é o que a norma prega e isso aqui é o que você pode atingir com um Proof Technique. Da mesma maneira que vocês estão vendo a tela de um alinhador. O que está sendo considerado aqui? Tabela de tolerância, uma frequência de 60 Hz, que é a nossa frequência de rede hoje. Rotação, 1.800 RPM. Diâmetro do acoplamento é um diâmetro de 100. Então, você vai ter aqui ó, uma excelência para angularidade de 3 centésimos e para um paralelismo de 5 centésimos. E o que seria um ok? Então, aqui ó, a diferença
de excelência para o ok, é que aqui você está em cima da norma e aqui você está buscando excelência. Então, se eu atingi um valor de 5 centésimos nas angularidades e o paralelismo ficou abaixo de 8. Tá ok? Certo, está dentro da tolerância. Tabela de tolerâncias. As tolerâncias são sugeridas dependendo do RPM e do diâmetro do acoplamento, baseado em décadas de experiência de alinhamento de eixos. E também podem ser definidas pelo usuário. Então, aqui, tolerâncias habilitadas, eu posso desabilitar ela e definir que o usuário vai informar quais são as tolerâncias. Às vezes você tem uma máquina que tem uma tolerância específica. Isso aí vai sair no seu relatório também. Então, fazendo um pouco de comparação sobre o assunto tolerância, então aqui, o que a gente tem nessa máquina aqui? Uma rotação de 1.500 e um diâmetro de 45, certo? Então, na frequência de 60 Hz, 1.500, 45 de diâmetro. O que seria a minha tolerância? 3 centésimos de angularidade e 9 centésimos de paralelismo. Aqui, nessa tela abaixo, eu mudei somente o diâmetro do acoplamento. Então, vamos pensar o seguinte. O meu paralelismo manteve 9 centésimos, porém, a minha angularidade saiu de 3 para 13. O que isso quer informar? Quanto maior o diâmetro do acoplamento, maior vai ser a liberdade que ele vai ter de gap na abertura do desalinhamento angular. E proporcionalmente a RPM. Então, aqui eu mantive 200 de acoplamento, porém eu saí de 1.500 na rotação e fui para 3.600. O que mudou? Então, vamos pensar no paralelismo. O paralelismo, onde eu tinha uma condição de 9 centésimos, caiu para 4. Isso quer dizer que, proporcionalmente, quanto maior for a minha rotação, menor vai ser a tolerância. Mais refinado vai ter que ser o meu alinhamento. Dilatação térmica. Essa é uma função específica de máquina para máquina. Então, quando existir um estudo a ser feito, a especificação pode ser inserida para levar em conta a mudança de posição esperada na máquina durante a operação. Os parâmetros são fornecidos pelos fabricantes, eles podem ser calculados e com os nossos sistemas também é possível determinar uma medição dessa dilatação térmica. Tá? Mas, para o final, eu vou falar sobre essa aplicação específica, que é o Live Trend. O que o Live Trend faz? Como vocês estão vendo nessa imagem abaixo, os suportes são montados externos à máquina e ele vai medir qual foi a dilatação de um lado que está tendo a dilatação térmica para o lado que está frio. Então, eu vou conseguir acompanhar, como vocês estão vendo aqui, qual foi a condição de movimentação da máquina. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou partir para o meu alinhamento com essa informação em mãos. Aqui os resultados do Live Trend. Então, eu tive quais foram os resultados, o meu alinhamento de máquina sendo executado e o resultado final da minha máquina, mantendo a máquina abaixo do que seria um ponto zero, comparando somente centro de eixos frio. Por quê? Porque quando ela dilatar termicamente, ela vai chegar num ponto zero. Tipos de pé manco. A gente tem pé manco paralelo, pé manco angular, pé manco com corrosão e pé manco de força externa. Seria basicamente um empuxo, citado aqui, por exemplo, em uma bomba, onde você tem uma tubulação forçando a torção da carcaça e gerando pé manco. Como que é feita a medição de pé manco? Então, aqui tem um videozinho breve sobre como é feito. Então, selecionei qual ponto eu vou fazer a medição. O alinhador já te mostra até para que lado você desaperta o parafuso aí, para você não se enganar. E inicia a medição. Então, eu soltei o parafuso. Não, está me dando 0,4. Então, 4 centésimos nesse pé. Vou adiantar um pouco o vídeo aqui. Então, eu obtive todas as medições abaixo de 5 centésimos, onde a tolerância
é de até 5 centésimos. E se eu tivesse um valor de 8 centésimos, eu teria que corrigir aquele pé com um valor de 8 centésimos. Correção e mobilidade da máquina, que são orientações, né? Use calços pré-cortados, no máximo 4 calços por pé, para evitar o efeito mola. Use parafusos de macaco, aí em cada região tem um nome, né? Parafuso lateral, macaquinho, cachorrinho, cada um conhece de uma maneira, ou extrator de máquina. E não utiliza marreta. Lista de verificação de um pré-alinhamento, máquina bloqueada, base ok, quantidade de calços que você tem disponível, parafuso dobrado, arruela em concha, são condições que podem te enganar. Você pode estar fazendo um alinhamento achando que você tem uma condição e a hora que você vai observar uma arruela está atrapalhando sua condição de fixação da máquina. Parafuso de fixação, parafuso de elevação lubrificados, tensão de tubo ou suporte eliminada, então seria eliminar o empuxo da tubulação, uma bomba, por exemplo. Eixo ok, empenho, forçando o rolamento. Acoplamento ok, ajuste adequado no eixo, frouxidão, excentricidade, elementos flexíveis ok. Pé manco eliminado, então antes de você partir para o alinhamento, você tem que eliminar o pé manco. Muitos optam por fazer isso posteriormente e acaba tendo uma perda de HH muito grande, porque você passa um dia fazendo um procedimento que você não se preparou para ele corretamente e a máquina está, teoricamente, te ludibriando. Objetivo e tolerância estabelecida, aí você tem que analisar se tem dilatação térmica, qual a tolerância específica da máquina, se a máquina tem alguma montagem especial. Métodos de alinhamento de eixo. Então, em métodos comuns de alinhamento, a gente tem a régua, o calibre de folga, aí a gente tem uma resolução a olho nu de um décimo. Então, isso comparado hoje ao que você precisa de precisão, é muito pouco. Então, mesmo num pré-alinhamento, o alinhamento a laser, posteriormente, é muito necessário. O relógio comparador, aí vem uma técnica que é muito complicada de se executar, exige muita experiência do técnico, e o alinhador a laser com uma resolução milesimal. Então, a gente tem aí as fases decimal, centesimal e milesimal, com diferentes técnicas sendo aplicadas. Eu brinco também que nos alinhadores a laser que a gente tem hoje, a gente tem alguns também que trabalham na condição de repetibilidade decimal. Calibres retos e apalpadores. Resolução decimal, alinhamento do acoplamento. Então, como a própria imagem mostra aqui, você não está fazendo um alinhamento do centro de eixo, você está alinhando as faces de acoplamento. Então, qual o problema que você tem nisso aqui? Se a montagem desse acoplamento no eixo tiver qualquer tipo de empeno, você não vai conseguir ter uma condição satisfatória de alinhamento. Propício a erros de ajuste de acoplamento, correção, tentativa e erro, nenhum documento confirma o que foi feito e muito impreciso para a maioria dos equipamentos que tem hoje em planta. Relógio comparador, uma resolução na casa centesimal, suporte SAG com jogo mecânico, aonde você tem flambagem disso aí, você tem má fixação mecânica e você tem diferentes posições. Então, o erro de leitura é muito propício ao erro de leitura do sinal. Por quê? Você está lendo um relógio numa posição, outro de cabeça para baixo, às vezes você não tem uma posição muito boa para você fazer a leitura, fora que requer alta experiência do usuário e leva-se muito tempo para se fazer a execução. Métodos de alinhamento a laser. Resolução milesimal, suportes universais, então ali você tem, eu tenho um eixo com 400 milímetros, tem corrente específica, você troca a corrente, é o mesmo suporte. Nenhuma influência de afundamento de colchetes, livre de erro humano, medidas certas, exibição de resultados gráficos sem erros de interpretação, então não tem isso. Eu vi assim, você viu assim, como você pode ter tanto na régua como no relógio comparador, o tato pessoal de cada um de visualização, a avaliação do alinhamento, a correção ao vivo, você não precisa ficar refazendo medições, você consegue acompanhar aquilo ali ao vivo, e resultados documentados. Então, você tem um relatório em PDF que você vai comprovar aquilo que foi feito. Vai ter aquele histórico também. Então, voltando agora à aplicabilidade dele na parte financeira. O que nós vamos ter de retorno com a aplicabilidade do alinhamento? Então, o que a gente tem? Que quanto menor o desalinhamento, maior o ciclo de vida esperado do rolamento. Então, eu não estou te falando
que fazendo alinhamento você vai elevar a vida útil do seu rolamento. Você vai atingir o mais próximo da vida útil dele. É claro que a gente tem outros fatores que vão impactar nisso aí, mas sem o alinhamento você tem uma queda muito grande. Então, o que a gente está comparando ali? Ó? A vida útil de um rolamento que está com um desalinhamento em offset de 1 milímetro, ela cai em 50%. Então, isso aí, quando você vai medir custo, lá no final nós temos um estudozinho básico, vocês vão conseguir ver qual a comparação disso aí. Efeito de consumo energético. Lá a gente está falando de custo de rolamento. Vamos pensar em custo de energia também. O menor consumo de energia devido ao aumento da eficácia, eliminação das forças de reação e reduz o consumo de energia em até 10%. Então, aqui, ó, em comparação, porcentagem de consumo de energia, você tem uma queda próxima a 1,25 milímetros de desalinhamento de quase 10% na efetividade de seus motores aí. Relação entre o desalinhamento e a vida útil de vedações é algo que hoje já se tem muitos estudos sobre a condição de selo mecânico, de suportar o desalinhamento. Num conjunto motobomba hoje, é a parte mais sensível, é onde a gente bate muito na tecla do acoplamento flexível. Às vezes você usa um acoplamento flexível num conjunto motor-bomba e supõe que aquilo ali não necessita de um alinhamento tão preciso. Na realidade, o acoplamento suporta o desalinhamento, o selo mecânico não. O acoplamento não deixa de transferir essa força. Ele vai continuar transferindo o desalinhamento, só que ele suporta, ele transfere ela para o selo mecânico estoura. Então, a proteção de instalação e maior qualidade do produto, pois as vibrações serão reduzidas ao mínimo. Quanto maior for o desalinhamento, tanto menor será a vida útil das vibrações, proporcional uma à outra. Então, aqui, eu fiz um ROI, isso aqui está disponível no nosso site. No final da apresentação, eu vou enviar para vocês o link, para vocês poderem fazer. O que eu fiz de comparação aqui, tá? Eu informei que no meu parque hoje, eu tenho 5 máquinas de 15 kW, eu tenho 20 de 35, 10 de 75, 5 de 125 e 10 de 300. O desalinhamento medido, médio, em cima dessas máquinas, foi de 1/10. Então, eu não estou falando de desalinhamento alto, eu estou querendo comparar vocês a diferença de precisão, a diferença de qualidade no alinhamento frente à vida útil dos seus ativos, quando você comparar uma precisão milesimal para uma precisão centesimal ou decimal, certo? Então, assim, ó, o custo total somente de energia em toda a usina aqui, isso é uma tradução nossa do nosso site, mas ao parque de ativos, gira em torno de R$ 4.300 ano. Então, isso aqui eu estou falando de um alinhamento mínimo. Eu não estou falando de um desalinhamento. Estou falando de um alinhamento mínimo. Tem muita máquina que essa tolerância aqui vai atender ela. Mas o desalinhamento vai continuar atendendo. A tolerância de desalinhamento não é zero. Existe uma tolerância referida à condição dessa máquina. Quanto que o rolamento suporta, quanto que o acoplamento suporta, quanto que o selo mecânico ou outros componentes do conjunto suportam. Então, em cima disso aí é montar a tolerância do seu equipamento, certo? Então, comparando isso em um parque de ativo inteiro, não só da energia, você tem os 4.300 de poupança de energia, você tem substituição de vedação em R$ 1.100, poupança de substituição de rolamento em R$ 1.100, poupança com reparos de bombas R$ 2.700, custo adicional total em um ano de R$ 9.000, o custo operacional adicional em 5 anos em R$ 47.000. Então, pouco desalinhamento pode te dar uma condição muito alta de desgaste de conjunto e também de custo. E aqui eu fiz um outro somente para a gente comparar. Isso aqui é um comparativo, tá? Isso aqui não é o normal de se executar. O que seria um desalinhamento de 1/100 na planta, comparado a um alinhamento de 5/100. Então, o que eu vou perder tendo 5/100 de desalinhamento? André, você tá buscando uma precisão que é quase real em campo, cara. Não, eu estou comparando valores. Por que eu comparo esses valores? Vocês vão ver posteriormente, a hora que eu mostrar as tabelas de repetibilidade da nossa tecnologia, que eu tenho condição de chegar a essa precisão.
Se eu tenho condição de chegar a essa precisão, eu preciso entender o que um alinhador normal vai fazer e o que um alinhador Proof Technique vai fazer. Então, eu tenho uma diferença entre esses custos. Então, se eu chegar a 5 centésimos de alinhamento ou a 1, eu posso ter 17 mil naquele mesmo conjunto de máquinas que a gente apresentou em cima. Proposta de valor da Proof Technique. O que a Proof Technique busca hoje apresentar para o mercado de alinhamento desde que ela inventou a tecnologia? A gente trabalha com a repetibilidade. Então, como vocês podem ver na primeira imagem aqui, o intuito da Proof Technique é ter a melhor repetibilidade frente a uma medição única. Então, o que eu estou falando com isso? Cheguei, montei os cabeçotes num conjunto, fiz uma leitura. Eu não encostei nesse conjunto. Se eu repetir essa leitura 3, 4, 5 vezes, a variação desses valores tem que ser muito pequena. Então, a gente trabalha com uma variação de medição para medição sem alteração na máquina na casa milesimal. Então, isso é o que faz hoje a Proof Technique ser líder no mercado mundial. A repetibilidade com precisão e isso ser executado em curto tempo, porque a gente sabe das necessidades hoje de se ter um parque trabalhando, né? Não tem tempo para mim ficar brincando numa máquina, eu preciso chegar e resolver. Então, hoje, um alinhador Proof Technique te proporciona essa condição. Então, eu vou apresentar um pouco sobre a tecnologia da Proof Technique. Então, vou voltar aqui um segundo. Você já perguntou o que é exatamente? Isso aqui vai muito para quem já ouviu falar de Proof Technique e não conhece, tá? Então, o que é a tecnologia de laser único da Proof Technique? O que há nela? Qual a diferença dela para a tecnologia de laser duplo? Entre as tecnologias, né? Então, aqui nesse vídeo a gente consegue fazer um comparativo dessa aplicação. Aí vocês veem um conjunto padrão do que todo mundo oferta hoje no mercado, que é um conjunto de laser duplo. Os dois são emissores e receptores. Então, o verdadeiro desafio começa quando a gente começa a ter um desalinhamento angular. Então, o que isso vai fazer? Na montagem do próprio cabeçote de laser duplo, você já passa a ter uma dificuldade maior, porque você tem que centralizar dois lasers tendo uma soma de angularidades. Então, o ângulo que eu tenho aqui se soma a esse, então eu tenho uma diferença muito grande na centralização do laser. Eu perco ele com muita facilidade. E como todos que utilizam essas tecnologias já conhecem, se você tiver esse caso aqui, você não consegue fazer o alinhamento. Alguns utilizam papelão fora do conjunto aqui para ver para o lado que o laser está saindo para fazer uma pré-centralização. Com Proof Technique não é necessário nesse caso. Então, aqui, ó, o que acontece? Centralizou o laser, é um laser só. Esse laser aqui, ele é executado como se fosse um olho. Então, você consegue movimentar o laser para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Então, você consegue, numa condição zero, onde esse eixo estivesse centralizado, o laser estaria na posição zero. Existe uma angularidade, eu consigo movimentar ele no sentido vertical e chegar a ele ao centro do meu detector. E com isso, eu consigo fazer a minha leitura. Então, o que eu posso fazer? Mesmo com um comprimento, nunca afeta a minha medição. Por quê? Então, o que vocês estão vendo aqui? Dentro do sensor, eu tenho dois planos de medição. Então, eu tenho o emissor de laser jogando esse laser pega no primeiro plano aqui, atrás dele, matematicamente, é 350 milímetros. Existe outro plano, pegou na posição X, no plano 1, pegou na posição X mais 2, no plano 2, eu sei que existe uma angularidade. Então, é assim que o sensor faz os cálculos dele para a identificação do desalinhamento. Então, os dois detectores são integrados. Sempre você consegue medir com a mesma precisão, independente de ter a angularidade ou não. Então, falando um pouco sobre a área de detecção dele,
os nossos sistemas, ele tem uma função que estende a área do detector. O que isso me permite? Como eu sei a posição que o laser está aqui o tempo todo, aconteceu de eu montar o laser, existe uma angularidade muito alta, eu comecei a rotacionar. À medida que eu começo a rotacionar esse laser, a angularidade vai tirando o laser do centro, certo? Eu preciso recentralizar ele. O que ele faz? Ele consegue pegar matematicamente aonde está esse ponto. Quando eu comecei meu alinhamento, eu precisei alterar o direcionamento do laser para levar ele ao ponto zero. Quando eu comecei a rotacionar, eu precisei sair do ponto zero, ele, automaticamente. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo recentralizar ele manualmente, executando uma ferramenta. Então, o range é infinito. Resumido, eu não preciso fazer um pré-alinhamento de uma máquina para me fazer um alinhamento com o alinhador Proof Technique. Então, qual é a maneira que ele trabalha, né? Então, isso aqui foi o que eu expliquei. Ele tem a condição de offset e angularidade. Então, aqui, ó, montei aqui na parte de baixo, rotacionei. Então, eu saí de uma posição e fui para outra. Qual a diferença desses pontos? Aí ele tem a diferença entre os centros de eixo em offset. Na angularidade, ele pegou no ponto 1 no sensor 1 e no ponto 1A no sensor 2. Então, o que ele está identificando? Qual foi a angularidade que existiu entre os dois pontos? Então, ele faz todo um cálculo. Isso aqui o usuário nem visualiza, tá? É só para vocês entenderem como que funciona a aplicabilidade da medição. Outra coisa, nesse ponto de medição, a Proof Technique trabalha com um conceito diferente. O que ela utiliza? O ponto de medição utilizado, a forma de medição utilizada, não é de ponto fixo. Então, você não tem posição 9, 12 e 3 horas para fazer a medição. Ele trabalha com um formato de medição diferente. O padrão de medição hoje para o cálculo de desalinhamento, que vem lá do relógio comparador, é a medição de um triângulo retângulo, onde você tem essas 3 posições, onde você tira 2 triângulos equiláteros para você fazer o cálculo do desalinhamento. No caso da Proof Technique, esse triângulo retângulo ele é dobrado, então ele vira quase como um quadrado, e é jogado dentro de uma elipse. Por quê? À medida que eu vou coletando, rotacionando e coletando pontos, eu vou tirando várias medições. Então, eu tenho uma elipse de coleta. O que eu faço com essa elipse? À medida que esses pontos vão sendo coletados aqui, eu consigo traçar a tendência dela e fechar a elipse. Então, eu não preciso fazer uma rotação completa. Com 40 graus, eu consigo fazer a leitura e ter repetibilidade na casa milesimal, que é totalmente quase que impossível de você conseguir ter com uma condição de 3 pontos. A gente tem uma ferramenta que você consegue fazer a medição de 3 pontos e dá para você comparar até com um laser único, com a medição de 3 pontos, que não a repetibilidade cai para casa centesimal decimal. Break são as braçadeiras. Então, a gente tem um catálogo com diversos suportes para aplicações específicas. Use o suporte melhor atenda a sua necessidade. Quando foram desenvolvidas ao longo do tempo, tá? N braçadeiras. Aqui eu cito só alguns exemplos dos que são mais comercializados. Soluções para eixo cardan. Então, o que a Proof Technique tem hoje? É uma tecnologia para o alinhamento do eixo cardan acoplado. Você não precisa fazer o alinhamento, remover o cardan, fazer o alinhamento dos conjuntos sem o cardan para depois montar o cardan. Não. Com ele no lugar você consegue fazer. Então, aqui a gente tem um videozinho que consegue explicar um pouco sobre essa teoria. Então, aqui a gente tem um cardan montado. Aqui um pouco sobre a teoria. Você não pode ter uma angularidade beta superior a 6 graus. Então, você vai ter uma vibração. Muitos pensam que o cardan nem é necessário alinhar, né? Então a gente tem um desgaste muito grande nesse caso. Então, aqui está o conjunto de braçadeira. Esse é o conjunto específico para montagem de alinhamento para cardan acoplado, tá? Então, está sendo feita a montagem. Então, centralizou os lasers, tirou as dimensões da máquina. Então, vamos realizar medições. Centralizou, rotacionou. Aquele disco ali te permite girar a braçadeira. Centralizou, mediu. Rotacionou, mediu.
Então, a aplicação é muito simples de se fazer, o cálculo é mais complexo do que a aplicação. À primeira vista, assim, dá um pouco de receio de ser muito complicado, mas todos os clientes que a gente tem esses conjuntos hoje já executam isso perfeitamente. Então, qual foi a correção necessária? Então, aí, sobre os benefícios do alinhamento de Cardano na Proof Technique acoplado, a gente tem a condição de não remoção do cartão, setup de medição rápida, economia de horas de trabalho e mão de obra, medição de alta qualidade baseada na rotação atual do eixo, evita aluguel de talhas, guindastes, manobras complicadas, né, para vocês removerem o cartão, aumenta a segurança dos operadores, você não tem que fazer toda essa operação. Acoplamentos hidráulicos, também é um pouco se tem medo no mercado, né? Alguns passam grande dificuldade, tem gente que desenvolve sistema que trava o acoplamento para conseguir girar, e aí tem um alinhamento de 2, 3 horas, passa a ter 5, 6, 7, 8, 10 horas de execução para você fazer um alinhamento que não é tão complicado assim. A Proof Technique tem esses sistemas, onde a gente tem módulos de medições específicas para atingirem a qualidade aceitável, tá? Não é um módulo comum, é um módulo específico para essa aplicação. E você não precisa rotacionar ambos juntos. Você pode rotacionar um lado e mandar o outro, rotacionar um lado e mandar o outro. Então, você consegue fazer um alinhamento de qualidade, mesmo tendo uma dificuldade. Brackets magnéticos, aí a gente vem para uma aplicação específica, tá? Eles atendem a gamas de espaços pequenos, então aqui, como vocês podem ver na foto, eu não conseguiria colocar a abraçadeira devido à distância do acoplamento para o conjunto, eu não conseguiria colocar o cabeçote tão próximo à abraçadeira, porque ele iria encostar no conjunto, então eu tenho adaptadores, como eu disse, são mais de 1.000 acessórios hoje sobre abraçadeiras e adaptações que podem ser feitas aí a necessidades específicas. Aqui alguns exemplos de aplicação, tá? Aqui está usando uma abraçadeira magnética, aqui a aplicação de live trend, aqui uma aplicação de centralização de mancais, abraçadeiras, aqui eu estou usando uma abraçadeira com corrente, aqui eu não tenho, eu estou usando uma abraçadeira magnética para me fazer a montagem, aqui eu estou usando um outro modelo de abraçadeira magnética. Soluções de break extra fino, então aqui eu consigo trabalhar com distâncias, né, entre acoplamento e máquina de até mínima de 9 milímetros. Então, dependendo da aplicação que você tiver, é uma ferramenta específica para um espaço limitado. Então, falando um pouco sobre a inteligência artificial do Rotaline Touch, que é hoje o nosso carro-chefe para os sistemas de alinhamento. Tá? O que seria a inteligência artificial dele? Basicamente, ele mede e compara dados sobre todas as medições. Então, o que ele está fazendo? Ele está medindo qual é o ângulo de rotação. Então, eu comecei a rotacionar e rotacionei 40 graus. Ele vai me dar 100% de qualidade? Não, eu vou ficar nessa faixa amarela aqui. Então, eu tenho uma limitação. Eu vou usar uma ferramenta específica para quando eu tenho uma limitação de rotação. O desvio padrão da elipse, da formação daquela elipse de coleta que eu expliquei, eu tenho desvios padrões. O que eu posso ter? Não, eu estou observando aqui que houve um desvio, mas que pelo sensor de vibração eu identifiquei que foi um toque que você esbarrou no cabeçote. Então ele consegue medir e descartar essa medição com a inteligência artificial. Ele consegue medir a vibração ambiente. Ele tem um sistema de MEMS, que seria um acelerômetro, onde ele consegue medir qual a vibração ambiental. Minha máquina está parada, mas ao lado dela eu tenho uma peneira que está vibrando muito. Qual a condição de vibração que eu tenho? Ela me permite fazer um alinhamento? Porque se eu for raciocinar sobre a vibração, com as hastes, os cabeçotes vão ficar vibrando. Será que a variação de laser nessa condição me permite ter uma qualidade boa de alinhamento? Ele vai medir isso com a inteligência artificial e vai te falar, não é possível utilizar esse modo de medição. Você vai ter que usar um modo específico para onde se tem vibração. Regularidade da rotação, rotacionei, parei, rotacionei, parei, rotacionei, parei, ou foi uma rotação contínua. Então, ele tem. Inércia da rotação angular, direção de rotação, eu tenho que rotacionar sempre no mesmo sentido. Velocidade, eu tenho que rotacionar numa velocidade constante, não pode ser algo muito rápido. Por quê?
Num sentido, aonde eu vou começar a fazer uma coleta aqui, o padrão do mercado, para quem não conhece um Proof Technique, é a coleta de 3 pontos. Aqui não. Em uma rotação dessa aqui, esses cabeçotes chegam a coletar 2.000 leituras, comparado a 3 leituras do módulo padrão. Então, por isso, a Proof Technique entrega hoje a precisão milesimal. Módulo de medição, o Intel Sweep Mode, que é a coleta de dados contínua e automática. Então, você rotacionou e está fazendo coleta. Um grande número de leituras sobre a rotação. Qualidade da medição é ao vivo. Então, ao vivo, ele está te mostrando qual a condição da qualidade dele. Pontos ruins são automaticamente descartados. Ideal para máquinas com fácil mobilidade ou eixo de giro lento. Sweep Mode é o Intel Sweep, porém sem inteligência artificial. Coleta de dados contínua, a mesma coisa, um grande número de leituras, começa em qualquer posição, rotação em qualquer direção, 60%, 60 graus de rotação apenas para superar a limitação de rotação. Intel Point Mode, então aí já é um modo específico que eu vou tirar pontos aonde eu selecionar parar. Não, eu quero parar, eu consigo parar nesse ponto, eu consigo parar nesse ponto, eu consigo parar nesse ponto. O que ele vai fazer? Medição em qualquer ponto. Então, ele é um sweep que não tem medição automática. Eu aperto Enter e vou fazer a medição onde eu identificar que é necessário, que eu consiga fazer. Por que eu vou usar esse modo e não vou usar o sweep, sendo que o sweep é automático? O desenvolvimento para aplicação em máquinas com severas condições externas e folgas por aplicação. Como exemplo, acoplamento hidráulico, bancal de casquilho, eixos não girantes, dificuldades de giro. Então, aonde eu não conseguir atingir aqueles 9 parâmetros da qualidade, eu tenho que pensar em outro módulo de medição que eu vou ter que trabalhar. O IntelliPass Mode, aqui já é outra condição. Ao invés de eu parar para fazer medição, ou de eu fazer uma medição contínua, eu passo o laser de frente o sensor de frente o laser, e vou coletando pontos, também limitado a 2.000 pontos numa rotação de 360 graus. Vou executar esse vídeo aqui para vocês poderem ver. Só vou colocar um vídeo para vocês poderem ver como que funciona. Não estou conseguindo abrir ele aqui. Então, vamos voltar para essa aqui. Não estou conseguindo abrir o site aqui, mas sem problema. Vou voltar para o compartilhamento aqui da apresentação webinar. Voltar no ponto que nós paramos ali. Então, eu expliquei os modos de medição. Uma grande vantagem do sistema Proof Technique frente aos sistemas padrões é referente à condição de distância de laser. Por quê? Os nossos sistemas trabalham a linha de entrada com 5 metros e a linha avançada com 10 metros de distância entre os cabeçotes. O que isso me traz? Como a gente pode comparar nessa imagem, eu tenho aqui uma condição de 100 milímetros de distância entre os cabeçotes, 500, 1.000, 2.000, até 3.000. O que isso faz? Isso faz com que o gap entre o laser e o sensor se abra, porque pouco desalinhamento a longa distância passa a representar uma grande movimentação no laser. Então, aonde que isso aqui vai ser uma ferramenta específica?
o InfiniRange. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer essa aplicação? Eu vou fazer a rotação. À medida que esse laser começar a se movimentar, eu vou recentralizá-lo. Ele pega e executa um vetor matemático, faz o cálculo e me permite recentralizar manualmente o laser infinitas vezes. Então, eu consigo fazer uma leitura de qualidade, mesmo tendo um eixo com um comprimento muito grande. Então, mesmo tendo 3.000 milímetros de comprimento de eixo, eu consigo ter uma qualidade satisfatória na minha leitura, sem ter que usar papelão, sem ter que usar nenhuma outra aplicação externa fora o alinhamento de eixos, certo? Essas aplicações que eu estou falando aqui, pessoal, posterior à apresentação, eu vou enviar algumas apresentações de vocês e me deixo à disposição para qualquer tipo de apresentação que vocês queiram conhecer mais sobre os produtos, tá? InfiniRange sendo aplicado, então o que acontece? Comecei minha medição nesse ponto, rotacionei 15 graus. Nesses 15 graus que eu rotacionei, o ponto de laser fez uma movimentação. Eu posso voltar e recentralizar ele. Então, o que eu faço? Teoricamente, eu arrasto o quadrante para onde o laser está sempre. Então, a faixa de medição do detector pode ser infinitamente estendida para acomodar o desalinhamento bruto. Isso é ideal para executar e documentar o alinhamento preliminar inicial e realizar facilmente alinhamento de eixos. Então, aqui, a página de resultados. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Uma condição de desalinhamento, o como encontrado. Então, isso aqui é um alinhamento bruto. Qual módulo foi usado, IntelliSweep, qual a rotação, a área de cobertura que foi coletada e a diferença entre valores. Então, aqui eu tenho as variações do que foi executado. Então, eu posso comparar. Ah, não, eu tenho aqui, ó, 542 milésimos, 545 milésimos. Eu tive uma variação de 3 milésimos. Ah, não, eu tive uma variação um pouco mais alta nesse ponto aqui, ó, de 358 para 343. O que eu posso fazer? O meu como encontrado, se vocês observarem, está em 350. Por que isso? Eu posso tirar N número de medições. Eu já fiz 30 medições como teste, eu não cheguei a um limite, não vi um limite até agora. E selecionar todas e trabalhar com a média delas. Então, a média entre 358 e 343 é 350. Eu consigo trabalhar com essa média. Eu consigo visualizar aquela elipse que foi coletada numa condição circular. Por quê? Porque aí eu consigo ver o que foi muito fora de pontos de coleta. Ah, não, os pontos que eu coletei, olha, foram bem pausados e bem direcionados no mesmo local. Não houve muita variação. Se vocês observarem, o módulo de medição utilizado foi o IntelliPass. O IntelliPass, eu vou parar em determinadas posições e coletar vários pontos. Então, ele parou e coletou uma gama de pontos, parou e coletou uma gama de pontos, parou. Então, ele tem um histórico. Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conjuntos de medições. Desses conjuntos, qual foi a qualidade? O ângulo de rotação foi satisfatório, aí ele tem até um valor global. Certo, senhores? Bem, era isso um pouco do que eu tinha para falar. Eu vou enviar posteriormente agora as apresentações, vou deixar o meu contato disponível para todos vocês aí. Qualquer dúvida, necessidade que vocês tiverem, eu vou começar a responder as perguntas que tiveram aqui agora. Tivemos muitas, eu não vou conseguir responder tudo no ar. Quem tiver mais dúvida, estou à disposição, ok? Obrigado a todos aí pela participação e agradeço também em nome da Proftecnica MGS. Bom dia a todos, eu sou o Jefferson Batista, responsável por marketing da Proftecnica MGS Brasil. Quero agradecer a presença de todos. Em breve responderemos todas as perguntas via e-mail, telefone, tá? Devido ao protocolo de tempo padronizado pelo nosso time, a gente vai finalizar o webinar, tá bom? Então, um bom dia a todos. Até mais.